Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Essa aqui é a aula de número 18, isso mesmo, aula de número 18. Então, na aula de hoje, nós iremos ver ou revisar um conteúdo que vocês já devem ter visto no 6º ano, mas que vai ser importante para a continuidade do nosso estudo de temperatura e calor, que é o conteúdo de mudanças de estados físicos, certo? Então, na aula passada, onde eu falei sobre calor, eu coloquei essa figura aqui para vocês. Ó. Tinha uma fogueira que aquecia um bloco de gelo, aí depois de um determinado tempo esse bloco começava a derreter. Lá eu falei para vocês que o calor da fogueira ele mudava a temperatura do gelo até o gelo derreter e virar água, não é mesmo? Aí eu falei que o calor ele alterava a temperatura do gelo, certo? Mas existe uma coisa por trás disso também. Não é só que o calor muda a temperatura do gelo, ele também altera a configuração do gelo. Então, você pode perceber aqui pela essa primeira figura que o que está acontecendo é o seguinte, a fogueira ela cede calor ao gelo. O gelo ele é sólido, Quando você pega uma barra de gelo, você sente lá a dureza da barra de gelo, do bloco, porque ele é um material sólido. Só que com o decorrer do tempo em que você deixa o bloco de gelo em contato com a fogueira, ele vai perdendo essa configuração de sólido. Ele vai começar a derreter e virar um líquido. Então, ele é um sólido que virou um líquido. Esse processo aqui, de um sólido que vira um líquido, é um processo que a gente chama de transição ou mudança de estado físico da matéria. Tudo bem? No 6º ano, vocês estudaram que a matéria ela é composta, a configuração da matéria pode ser sólido, líquido ou gasoso. Okay? Agora nós vamos entender como é que o material passa de um estado físico para outro, certo? E o calor ele tem um papel fundamental nesse processo de mudança de fase, Porque, como vocês bem sabem da aula passada, nós vimos que o calor é o processo de transferência de energia térmica entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. Essa aqui é a definição básica de calor. Logo, esses corpos eles podem tanto aumentar ou diminuir a sua temperatura. Então, se você tem um corpo lá quente perto de um corpo frio, o que vai acontecer? Esse corpo quente ele tende a diminuir a temperatura e esse corpo frio tende a aumentar, até chegar num equilíbrio térmico. Mas esses corpos eles também podem provocar, um corpo pode provocar no outro corpo uma mudança de estado físico da matéria. Por quê? Porque o fornecimento de energia, o fornecimento de calor de um corpo para outro pode provocar a mudança no estado físico da matéria, certo? Então, como eu falei, como vocês já aprenderam, existem 3 estados físicos da matéria. O sólido, representado aqui pelo gelo, o líquido, representado pela água líquida, e o gasoso, aqui representado pelo vapor de água que sai da chaleira. Ok? Só que, como eu falei para vocês no slide passado, para a água sair de gelo para a água líquida e da água líquida para o vapor, é necessário que ocorra uma transferência de energia que muda a temperatura e muda a configuração das partículas desse material. Então, gente, quando você tem aqui um gelo que se transforma em água, houve aqui uma mudança de temperatura, mas houve também uma mudança na configuração das partículas. Lembra lá que as partículas elas são muito agitadas? Então, o que vai acontecer? Quanto mais calor você dá para o gelo, quanto mais calor o gelo recebe, mais as partículas ficam agitadas. E mais elas vão perdendo a sua configuração de sólido, que é uma configuração bem coladinhas, bem juntinhas, para uma configuração de líquido, que é uma configuração mais separada e mais agitada, certo?
Para que isso fique bem entendido, nós iremos ao simulador PhET, né, no nosso ambiente de simulações, para brincarmos um pouquinho mais com essa transição de estados na matéria, certo? Então, nós vamos ao simulador, ok? Vamos lá. Bem, estamos aqui no nosso ambiente de simulações, né, no PhET Simulações. E eu, nesse ambiente aqui, vou fazer duas simulações com vocês. A primeira, eu vou usar o gás oxigênio, né, para a gente ver como é que ele muda de estado físico. E a segunda, eu vou usar as partículas de água, certo? Então, gente, veja aqui, bem aqui nós temos as partículas de oxigênio muito grudadinhas, e elas estão no estado sólido, certo? O estado sólido ele é caracterizado por um agrupamento muito maior de partículas, ou seja, as partículas ficam muito mais coladas umas nas outras, certo? Só que isso no oxigênio acontece numa temperatura muito baixa, olha, de menos 246 graus Celsius. É uma temperatura muito baixa, muito gelado para que essas partículas elas fiquem muito juntinhas. E é o que acontece. Quando eu forneço calor para elas, e vou fornecendo calor, né, a gente já vê essa prática. O que vai acontecer? Elas vão começar a se agitar, elas vão começar a se separar. Olha só, olha como é que está a configuração delas aqui, ó. A temperatura subiu para menos 193 graus Celsius. E o que acontece é que aqui nós temos já uma configuração mais separada, né, dessas partículas. E ao passo que eu vou aumentando a temperatura, cada vez mais que eu vou aumentando, as partículas vão se agitando mais, até ter uma separação. Eu vou aumentar aqui mais um pouco o aquecimento. Então aqui, na temperatura de 41 graus Celsius, olha só, as partículas elas já estão totalmente separadas, né? Ou seja, elas agora não são mais um sólido juntinho, elas são agora um gás, porque elas se separaram, elas se agitaram tanto que aí elas se separaram. E aí houve uma mudança de estado físico, de uma configuração sólida, onde as partículas estão juntinhas, para uma configuração gasosa, onde as partículas estão espalhadas, né, por todo o recipiente. Vamos agora ver como é que isso acontece com a água, certo? Bom, aqui nós temos partículas de água, moléculas de água, dentro do nosso recipiente, na nossa panela. Eles estão aqui, eles estão no estado sólido, a menos 177 graus Celsius. Né? A água em estado sólido, ela recebe um nome. Qual é o nome da água em estado sólido? Gelo. Então aqui nós temos, né, partículas de água sólidas que são, na verdade, partículas de gelo. Então, veja aí que elas estão aí, né? Elas estão agitadas, mas elas estão uma perto da outra. É uma configuração que elas estão unidas. Eu vou aumentar a temperatura do nosso recipiente e aí você espera que aconteça o quê? Que com o aumento dessa temperatura, elas já começam a 61 graus Celsius, ela começa já a sair, a perder a característica de sólido para começar a entrar no estado líquido, não é mesmo? No estado líquido. Então essas partículas, elas agora estão no estado líquido. E aí, se eu continuar aumentando a temperatura, veja lá quando chegar a 100 graus Celsius, o que acontece? Essas partículas elas vão começar a se agitar tanto e a se separarem. E aí elas já passaram do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, moral da história. O estado sólido é um estado onde você tem as partículas muito, muito juntinhas. Quando você vai fornecendo energia, esse material vai mudando a sua temperatura, né? A temperatura vai elevando, até chegar no momento onde ele muda de estado físico e ele passa ao estado líquido. E aí você continua o processo, vai aumentando a temperatura, até ele mudar de estado mais uma vez e chegar em estado de gás, estado gasoso, certo? O contrário também vale. Se você tem um gás aqui num recipiente e você começa a diminuir essa temperatura, ele vai, né? E começa a diminuir a temperatura desse gás, ele vai passar de gás para estado líquido. E aí se você continuar tirando calor, diminuindo a temperatura, ele vai passar de estado líquido para sólido, né? É assim que nós congelamos, por exemplo, a água. Se você quer beber um copo muito gelado de água, você pega a água, coloca na geladeira, e aí ela vai perder calor, né? Até ela se transformar num sólido, né? Até ela se transformar em gelo, certo?
Gente, para cada mudança de estado físico, ou seja, para cada alteração no estado físico da matéria, existe um nome, né? Tem uma nomenclatura. Então, de sólido para líquido tem um nome, de sólido para líquido. De líquido para gasoso tem um nome também. O contrário também vale. De gás para líquido, nós temos o nome desse processo. E de líquido para sólido também temos um nome. Assim como temos o nome do sólido para o gás, né? Essa transição direta, ó, do sólido para o gás e do gás para o sólido. Também tem um nomezinho específico para esse processo, certo? No slide, vamos voltar lá para o slide e vamos ver como é que é essa nomenclatura. Bom, como eu falei para vocês, existem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E cada transição, cada mudança de estado físico recebe um nome, certo? A atividade de vocês hoje vai ser justamente colocar um nome para cada mudança de estado físico, ok? Então, eu preparei para vocês aqui uma tabela, né? Então, na casa de vocês, vocês vão desenhar essa tabela, anotar os nomes dos processos de transição e aí entregar a atividade, certo? Mas eu ajudei vocês. Eu coloquei alguns nomes dos processos, certo? Então, do estado sólido para o líquido, nós temos o processo número 1, certo? Do estado líquido para o gasoso, nós temos o que chamamos de vaporização, certo? Esse processo de vaporização nada mais é do que transformar, né, um material que está em estado líquido num material gasoso, né? Você vai transformar em vapor. Nós temos o contrário, ó, de gás para líquido, nós temos o processo chamado número 2. E de líquido para sólido, nós temos o processo de solidificação, né? O nome é bem óbvio. Se você quer transformar um líquido em sólido, você solidifica ele, é a solidificação, ok? Também temos o nome do processo de sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido, ou seja, essa transição direta. Nós chamamos isso de sublimação, ok? Sublimação. A sublimação acontece quando você tem um material em estado sólido e transfere energia para ele até ele virar um gás, mas ele não passa pelo estado líquido, ok? O processo contrário também vale, do estado gasoso para o estado sólido, né? É o processo número 3, ok? Bom, então a atividade dessa semana é justamente você, né, falar, né, descobrir o nome do processo número 1, o nome do processo número 2 e o nome do processo número 3, ok? Você pode colocar a resposta no comentário fixado aqui no vídeo, certo? Essa aqui foi uma aulinha bem rapidinho, só para a gente fazer uma revisão sobre mudança de estado físico, porque isso é muito importante no entendimento, né, do calor e da temperatura, ok? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, gente. Fui!